qual é o destino da pequena exploração? Qual é o destino do campesinato? Essas questões foram abordadas por inúmeros autores clássicos, incluindo Kautsky na sua obra A Questão Agrária. Olá, meu nome é Letícia e eu vou estar falando sobre a grande e a pequena exploração, que é equivalente ao capítulo 4 da obra A Questão Agrária de Kautsky. O primeiro ponto a ser tratado vai ser a superioridade técnica da grande exploração. No sistema anterior, que era o sistema feudal, não existia muita diferença entre as grandes e as pequenas propriedades. Mas a partir do momento que o feudalismo acaba, a grande propriedade ela se diferencia completamente da pequena. E ela vai estar conseguindo muitas vantagens, muitas delas motivadas pelo fato de que ela vai conseguir ter economias se comparado com a pequena. Então, uma exemplificação dessa economia é que em 50 pequenas propriedades vai se ter a necessidade de 50 arados, 50 carroças. Já uma grande propriedade, ela vai ter uma necessidade de um número bem menor desses instrumentos. Então, numa mesma cultura, a grande exploração vai conseguir ter uma economia. E muito por conta disso que se observava praticamente só nas grandes propriedades o uso de máquinas agrícolas. Nas pequenas explorações, tirando os debulhadores, era praticamente impossível observar algum traço de mecanização. Então, proporcionalmente, as pequenas explorações vão ter que gastar muito mais para conseguir um efeito igual ao das grandes propriedades. Então, outra vantagem técnica que essas grandes propriedades têm em relação às pequenas pode ser citada as irrigações e as drenagens. As drenagens, em específico, elas eram praticamente impossíveis de serem feitas em uma área pequena, em uma superfície pequena. Elas só eram feitas em áreas grandes, em grandes propriedades. Outro caso são as estradas de ferro agrícolas, que também só eram recomendadas a serem construídas, a serem feitas em áreas com uma grande superfície, grandes propriedades. Então, essas grandes vantagens em relação à produção geravam vantagens em relação ao comércio e ao crédito desses produtores. Um exemplo dessa vantagem em relação ao comércio é que, pelo menos no transporte por estradas de ferro, quando se tem uma quantidade de mercadorias grande, bem alta, o valor desse transporte diminui. Na hora, em compras também, quem compra por atacado consegue comprar por um valor menor e muitas vezes a qualidade desse produto é maior do que se é comprado por varejo. E na hora de se vender esse produto, também consegue-se ter uma vantagem pelo concorrente, porque como se adquiriu por um menor preço, consegue se vender por um melhor preço e assim se sobressair no mercado. E já na questão de crédito, esses grandes produtores vão ter vantagem porque eles conseguem vender diretamente os seus produtos na cidade, né? Então, eles conseguem manter um contato direto e permanente com os compradores. Então, eles conseguem manter tanto o crédito com os comerciantes quanto com as indústrias. E já o pequeno agricultor, ele vai ter que vender a sua produção para mercados que existam nas vilas vizinhas. E se por acaso ele acabar precisando de dinheiro, ele vai se ver obrigado a pegar de produtores maiores que existam na região, que normalmente eram bem poucos e sempre cobravam uns juros bem absurdos, bem abusivos, justamente para que esse camponês ficasse endividado e ficasse refém dele. O outro ponto que é trazido é o excesso de trabalho e a insuficiência de consumo na pequena exploração. Então, aqui é trazido como as jornadas de trabalho dos camponeses são enormes, são absurdas. E como ele tem que trazer a família toda para essa rotina de trabalhos também. Antigamente não era desta forma,
principalmente em países que eram de maioria católica, se existiam muitos feriados. Mas a partir do momento que o camponês ele para de produzir somente para o seu consumo, para a sua sobrevivência, e passa a produzir para o mercado, a única forma que ele tem de tentar competir com as grandes propriedades é aumentando a sua jornada de trabalho. Então, dessa forma, a qualidade de vida desses camponeses diminui muito. Nessa tentativa de acumular capital, eles param de comprar itens até mesmo para o seu bem-estar. Kautsky continua sendo atual, assim como o debate sobre as vantagens que a grande produção tem em comparação com a pequena. Um exemplo que podemos trazer dessas vantagens são os grandes produtores que existem, como o Grupo Maggi, que contém mais de 500 mil hectares cultivados, e compará-lo com um pequeno produtor que tem 10 hectares cultivados. Obviamente, o Grupo Maggi vai ter vantagens, porque ele vai conseguir estar vendendo a sua produção diretamente para os portos, ele vai conseguir ter um valor melhor e vai conseguir ter um acesso ao crédito muito mais fácil. Assim também na produção de leite, por exemplo, um pequeno produtor que produza cerca de 100 litros diários e compará-lo com um produtor que consiga produzir 1.000 litros de leite diário. Novamente, esse médio produtor vai conseguir ter uma venda por um valor melhor e vai conseguir ter um acesso ao crédito também. Kautsky fala que a grande produção pode ser associativa. Então, ele traz como uma alternativa para os pequenos produtores conseguirem ter um acesso mais fácil ao crédito e também ter um progresso técnico, eles formarem associações ou cooperativas.